Bom dia. Vamos começar a terceira mesa do Seminário da Feiticeira, Administração Tributária do século XXI, transparente, responsiva e cidadã. Compõem a mesa os pesquisadores da GV, Manuel, Mariana, Kenji, o presidente da Anafisco, Cássio Vieira, presidente do Sindaf, Hélio Campos, professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, nosso anfitrião, Alfredo Maranca, presidente do Sinafresp e do Fisco Brasil, deputado Alex Fontaine, do Novo, e o professor Marcato. Com a palavra para dirigir os trabalhos, a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Mariana. Bom dia a todas e a todos. Estamos iniciando a terceira mesa do Seminário da Feiticeira. E antes de mais nada, eu queria agradecer aos nossos que estão nos recebendo muito bem, o Tércio e a Sônia, pela hospitalidade. Foi tudo impecável. Queria agradecer também ao Eurico e ao Marcato, os nossos professores, pela oportunidade incrível de poder estar tendo essa experiência. É muito gratificante para a gente, no terceiro ano da graduação, poder estar participando de um evento como esse, muito enriquecedor. E agradecer também a todos os expositores, a todos que falaram aqui. Foi realmente incrível, a gente aprendeu muito. Vamos tirar muito daqui, muito para refletir e muito para ser considerado para a gente aplicar na nossa LOAT. Bom, falando um pouco sobre a programação de hoje, o que a gente pensou foi em fazer um debriefing, que é uma homenagem ao professor Marcato, que é um método de compartilhamento de experiências que a gente usa nas aulas, que tem 3 fases. A primeira é de relatar os fatos, a segunda falar o que nós sentimos e quais foram as nossas percepções, e, por último, o que nós vamos levar disso. Então, já que nos foi dada a autonomia e o empoderamento, a gente resolveu pular essa primeira fase de descrição dos fatos e partir realmente para quais foram as nossas percepções aqui diante de todas as discussões no seminário e o que nós vamos levar disso. E eu e o Manuel vamos fazer essa parte, depois eu vou passar a palavra para o nosso amigo João Kenji, que vai tratar um pouco do que a gente já pesquisou, quais foram as nossas pesquisas empíricas para a LOAT e um pouco dos tópicos que a gente vai tratar nesse projeto de lei. Então, eu vou passar a palavra para o Manuel. Bom dia, gente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho as percepções que eu tive ao longo desse incrível seminário. Foram muitas ideias que foram trazidas aqui, muitos fatos, muitas discussões proveitosas, então a gente sai daqui com uma carga de trabalho ainda maior. Eu queria começar falando sobre o ambiente que eu encontrei aqui, que foi muito positivo. Quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando, tá, nós vamos ter o fisco, nós vamos ter os advogados representando os contribuintes, vamos ter um parlamentar, vamos ter várias pessoas representando diversos interesses em um mesmo local. Como será que o fisco vai estar em relação a isso? Será que eu vou encontrar um fisco mais na dele, mais fechado? Será que eu vou ter que ser mais incisivo? Como os advogados vão estar se comportando? E o que eu encontrei aqui foi maravilhoso, foi um ambiente muito bom de diálogo. Eu não vi nenhum antagonismo entre o fisco e entre os advogados. Foi uma relação muito bonita que eu encontrei aqui. E eu me senti muito confortável de debater com vocês, de debater com ambas as partes. E eu queria começar falando sobre um tópico que ficou muito forte na fala do Maranca, que é sobre o federalismo. Não só na fala do Maranca, mas quando eu estava navegando, conversando com vocês, eu conversei com a Lina também sobre isso, eu vi a discussão que você e a Lina tiveram. Então, o conceito que nós temos hoje de autonomia, de federalismo, é um federalismo mais independente. E isso traz diversos problemas que nós estamos vivendo na prática. Por exemplo, a guerra fiscal. Isso ocorre porque um estado quer brigar com outro para atrair uma empresa, por exemplo. Eu sou de Mato Grosso. Eu vi muito isso dessa guerra fiscal que ocorre entre o Centro-Oeste e os diversos efeitos negativos que isso tem na prática. Então, a gente quer manter esse conceito de federalismo que permite que guerras fiscais, que esse cenário negativo se permaneça ao longo do tempo. Então, uma coisa que eu vi aqui eu achei muito interessante foi mudar o foco. Vamos sair um pouco desse foco da independência, desse foco de briga,
que ocorre tanto entre os estados, entre os municípios, e vamos focar na União. Vamos focar em um federalismo que tenha a União como foco. Um federalismo cooperativo, em que os estados não briguem entre si. Essa visão é muito importante porque o federalismo é um tópico que está sendo muito criticado, que estão batendo muito tanto na LOAT quanto na reforma tributária, e essa discussão é muito válida. E também entra nessa parte os desafios de enforcement. Como que eu posso fazer o contribuinte que não paga, ou aquele mal pagador, como fazer ele entrar nesse ambiente, dar um enforcement maior, mais eficaz, para fazer a pessoa não pagar, não somente pagar, mas pagar o valor justo, o valor que é devido. Então, tudo isso são temas que nós vamos estudar e refletir mais a fundo, e foi muito bom ter ouvido aqui. Eu queria falar também um pouquinho da autonomia do fisco, que foi um tópico que ficou muito forte na fala do Rodrigo Espada. Ele trouxe muito bem o lado positivo que essa autonomia pode trazer para os agentes fiscais, que é dar uma maior independência para eles e prover um ambiente de trabalho maior. Isso eu consigo relacionar um pouco com o artigo 142 do CTN, no qual os agentes fiscais, independente se eles estão confortáveis ou não com uma interpretação de fazer um auto de infração, eles precisam fazer, porque eles são obrigados a isso, e se não fizer, eles são imputados funcionalmente. Então, isso é uma situação muito desagradável, porque a gente tem uma lei, uma legislação tributária extremamente complexa, com muitas normas. Então, como deixar que um agente fiscal que está num ambiente de trabalho muito difícil, como forçar ele a sempre fazer essas decisões, independente se ele está confortável ou não. E aqui fica claro a importância de uma LOAT, de uma reforma, atrelada a uma reforma tributária, para simplificar esse cenário, esse contexto, para dar um conforto decisório maior, conforto não em relação a ficar na zona de conforto, aplicar sempre a mesma coisa, mas ter uma legislação mais clara, mais coerente fazer autos de infração melhores, mas bem fundamentados, com menos interpretações divergentes. E também em relação à autonomia, tem esse lado positivo, mas a gente tem que pensar também no lado negativo que isso pode trazer. Quando o Rodrigo Espada falou sobre isso, eu fiquei pensando, nossa, legal, realmente, tem todo esse lado positivo, mas tem também um lado negativo. Eu vejo o fisco hoje muito como um gigante que está amarrado. A gente dando essa autonomia, nós vamos tirar essas amarras. Eu fico pensando, tá, depois que essas amarras forem retiradas, o que vai acontecer? Como garantir que o fisco vai voltar os olhos para a sociedade, para os interesses em comum da sociedade, não que ele olhe para si mesmo e comece a fazer pautas muito institucionalizadas e focadas somente nos interesses do fisco. Então isso é uma coisa que precisa ser muito debatida, porque infelizmente isso é uma coisa que pode acontecer. Eu conversei com você depois da sua fala, que foi incrível, e você falou que com mais autonomia vem responsabilidade, eu concordo muito com isso, mas a gente tem que ver, sopesar muito bem os prós e os contras. Tem o MP como exemplo, tem os seus méritos e os seus deméritos que veio com isso. E em relação à autonomia é isso. E tem vários outros tópicos que eu gostaria de ter abordado aqui, mas o tempo está muito curto, então eu vou me resumir e eu vou passar para a parte final do debriefing, que é como que eu me senti aqui. Eu me senti extremamente realizado. No começo eu estava me sentindo um peixe fora d'água, porque o nível das pessoas aqui é altíssimo, então fiquei um pouco inseguro, nossa, como que eu vou abordar, como que eu vou conversar. Mas a preparação que a gente teve em sala de aula se mostrou suficiente para a gente, pelo menos, entender, compreender o que está sendo discutido aqui. E eu me senti muito realizado. O que eu levo daqui é uma positividade muito grande. Eu estou com um sentimento de um cidadão mesmo, eu estou contribuindo para um problema extremamente complexo que afeta muito gravemente toda a sociedade, especialmente os mais pobres. A legislação tributária, usando uma palavra que você trouxe, que é uma legislação tóxica, ela permeia toda a sociedade. Uma legislação tributária ineficiente, ela acaba com o sistema como um todo. Acabar é uma palavra muito forte, mas prejudica. O impacto disso vai além do fisco, ele atola o judiciário de processos. Então, são N situações que precisam ser prevenidas, que precisam ser debatidas para não acontecerem. Então eu sinto que eu estou contribuindo para ver uma solução para esse problema que é muito complexo, que é gigantesco, mas eu fico muito feliz porque aqui eu vi a capacidade das pessoas, eu vi os diversos interesses que cada um tem,
E esse diálogo muito forte mostrou para mim que a gente está à altura desse desafio, que a gente tem um desafio muito grande, mas ele vai ser enfrentado, nós vamos conseguir passar uma LOAT, nós vamos conseguir passar uma reforma tributária, e não vai ser uma LOAT meia boca, não vai ser uma reforma tributária meia boca. A gente demorou muito tempo para chegar nesse nível de discussão. O Rodrigo Maia já está lá no Congresso, ele está falando já sobre a reforma tributária, não somente ele, o Paulo Guedes, o Bolsonaro. Então isso está sendo debatido por quem deve ser debatido também. E eu sinto que nós vamos sair daqui, eu vou sair daqui com esse sentimento, essa positividade muito grande e com a esperança de um país melhor, porque nós estamos à altura desse desafio, vai ser resolvido. Obrigado, gente. Bom, a percepção maior que eu tive desse seminário foi uma constatação de que, apesar de estarem presentes diferentes âmbitos do fisco, do contribuinte, diretores de empresas, um parlamentar, apesar de terem diferentes demandas e diferentes perspectivas, todos nós estamos alinhados no mesmo sentido de que a situação não vai continuar como está, porque realmente está caótica, é ineficiente, o país tem um potencial para desenvolver, mas um potencial que não é atingido por conta dessas falhas no sistema. Então, acho que foi muito importante para isso, que apesar de todas as diferenças, a gente tem esse lado em comum de que é preciso mudar. E, bom, ontem a gente se reuniu depois das mesas e a gente foi tentar traçar os pontos principais da discussão e foi muito difícil, porque foi uma discussão muito ampla e muito rica. Mas tiveram 3 principais que chamaram a minha atenção, que foi, primeiro, a mudança de paradigma da relação fisco-contribuinte, a transparência ou publicidade, como o professor Tércio destacou, e, por fim, a livre iniciativa. E, bom, falando um pouco do primeiro tópico, uma coisa que me chamou muita atenção na fala do Rodrigo Espada foi justamente essa visão que parte do fisco, que não tem como a gente continuar nesse paradigma de punição, esse paradigma de desconfiança, que é o que o James Alm chamaria de economics of crime. Então, é preciso que a gente evolua para esse paradigma de cooperação, de colaboração mútua entre o fisco e o contribuinte. E, para isso, é preciso também a gente desmistificar essa visão tanto quanto estereotipada que a gente tem do fisco, como, usando as suas palavras, o fisco como algoz. Então, não corresponde à realidade e é preciso que a gente mude essa visão também. Falando um pouco sobre a transparência, eu achei muito interessante a fala do professor Tércio, que ele fez uma ressalva de que transparência e publicidade não se confundem, são conceitos diferenciados. Então, nem tudo que é público é transparente, e que a publicidade deve ser usada como um mecanismo para que os cidadãos possam exigir a transparência. E acho que nesse ponto é importante destacar também o artigo 198 do nosso Código Tributário Nacional, que trata do sigilo e que acaba entrando em conflito com esse princípio constitucional da transparência e também que está garantido na nossa Lei de Acesso à Informação, que traz a publicidade como regra e o sigilo como exceção, mas acaba que isso não é muito aplicado na nossa realidade fiscal. E, por fim, esse ponto da transparência se relaciona muito com a mudança de paradigma da relação fisco-contribuinte, porque, na medida em que os contribuintes têm esse acesso à informação, à publicidade, eles têm o potencial para exercerem uma posição assim de vigilantes em relação ao fisco e terem consciência do que eles pagam, para onde vai esse dinheiro, e poderem, de fato, exercer um papel de protagonismo dentro dessa relação de arrecadação e não como meros pagantes de impostos. E, em relação ao último tópico, a livre iniciativa, que foi bastante destacado pelo Peroba, que também é um princípio constitucional, está no artigo 1º da nossa Constituição, inciso 4º, mas que também acaba não correspondendo tanto à nossa realidade, justamente por essa dificuldade que a gente tem, também um ponto trazido pelo Guilherme, da falta de incentivo aos investimentos externos,
o quão é alto investir no Brasil e que isso acaba se tornando também uma fuga de cérebros dentro do nosso próprio país. Pessoas que poderiam estar contribuindo para melhorar a nossa realidade saem daqui justamente por essa falta de incentivo, de toda a burocratização excessiva. E, por fim, acho que o que eu levo de tudo isso é um depoimento mais pessoal, assim, que acho que um dos motivos que me levaram a escolher o curso de Direito foi uma motivação tanto quanto utópica, assim, de querer contribuir para transformar a realidade, o Brasil, enfim. E no dia a dia do curso, dificilmente a gente vê essa aplicação na prática, mas eu acho que eventos como esse me fizeram ver que realmente a gente pode contribuir para isso, porque a gente vê partes de uma relação que antes era antagônica, que eram conflitantes, sentados juntos numa mesa, debatendo e dialogando de forma saudável, todos com o mesmo propósito, que é contribuir para a eficiência no nosso país. Então, realmente, é muito gratificante perceber que, de certa forma, a gente contribui e faz parte disso. Obrigada. Bom, se alguém quiser também relatar como foi sua experiência ou o que você vai levar desse seminário, a gente está super aberto, quem quiser se voluntariar e também trazer um posicionamento. Claro. Eu queria, assim, eu acho que eu estou muito esperançoso com esse grupo formado aqui, porque eu acho que a gente tem chance de realmente fazer muitas coisas. A gente lutou muito aí para criar um futuro para o fisco, porque a gente acha que nós estamos numa situação muito, muito ruim, né? Quer dizer, eu acho que hoje o subdesenvolvimento brasileiro, a desorganização brasileira é mais eficiente para acabar com a livre iniciativa do que o comunismo. Até é mais fácil você fazer uma empresa se dar bem na China, com o Partido Comunista Chinês, do que no Brasil. Então tem alguma coisa errada nesse negócio. A gente precisa refazer. Agora, eu concordo com vocês que autonomia demais é estranho. Assim, você pode criar um monstro. Então você vai precisar de algum controle, sim, né? Um dos papéis do fisco é fazer política tributária. Eu não acredito que a gente pode fazer um sistema tributário tão técnico e tão automático que não existe política tributária. Sempre vai existir. E por isso sempre eu acho que vai ter que ter algum tipo de publicidade através de representantes de setores da sociedade. Eu penso até talvez na forma de um conselho que controle esse corpo que seria o fisco. Um fisco com alguma independência. Porque hoje, o que acontece? O fisco ele é ligado ao governador, ao chefe do Poder Executivo, que coordena a política tributária do Estado, do município. É um péssimo gestor de política tributária, porque ele tem interesses assim meio locais e pontuais, né? Então, assim, o interesse de você... O objetivo da política tributária paulista, por exemplo, nos últimos meses foi assim, incentivar o querosene de aviação. Assim, eu não sei se é essa a vontade da economia paulista. Assim, eu tenho certeza que não. Se a gente for perguntar para todos os setores, eles têm outras prioridades. E a gente precisaria ouvir os setores e fazer uma política assim, consistente. A política tributária consistente. Talvez até uma política tributária nula, mas isso não vai acontecer. Então a gente vai, pelo menos, fazê-la consistente. A gente tentou criar ali um modelo no qual todos os fiscais iam migrar para um corpo único, que ia ser sob comando único, o superfisco. A gente pensou numa coisa dessa um tempo atrás. Seria um passo muito ousado. A gente não tem muita esperança que um corpo como esse, por ser grande, seja estável economicamente. Porque a ideia é que o fisco se sustente, não por esse método do público que existe hoje, de esperar verbas, etc. A gente pensa que se o fisco pudesse se gerir por um percentual da arrecadação dele, como a gente fez na emenda 42, ali colocando no artigo 169, não é isso? 162 da Constituição, 162A da Constituição, que você pode usar uma parcela do imposto arrecadado, entende, assim como taxa, para pagar o próprio fisco.
E aí o fisco funciona mais ou menos como livre iniciativa mesmo, quer dizer, ele tem que cuidar, ele tem que se fazer funcionar com aquele percentual, entendeu? Assim, ele tem que gerir o seu pessoal, ele tem que gerir as suas forças, tem que usar aquilo da melhor maneira possível para poder criar. E entrega o imposto líquido para os estados e municípios, entende? Assim, independente de qualquer coisa. Era um outro modelo que é bastante interessante. O modelo do comitê gestor, que surgiu agora, né, que o Cássio estava trabalhando, né, trabalhou nesse negócio, é um modelo menor, né, assim, que também é muito ligado à ideia de livre iniciativa, porque ele também teria um percentual, né, de arrecadação do imposto, seria um sistema, um corpo administrativo muito mais leve, muito menor, só que teria um outro elemento de livre iniciativa muito interessante, porque ele atrairia fiscais para trabalhar de maneira precária. Os fiscais iam ser dragados para lá, voltavam para os estados e municípios de origem. Então, isso também tira mais um peso da carga oficial do Estado brasileiro, que é a estabilidade, quer dizer, a ideia do funcionário público que tem a sua carreira e tal. Então, a gente percebe que existe uma aproximação grande de um modelo muito parecido com o da livre iniciativa nisso, né? Só que com controle, porque ele é um corpo com poderes estatais, né? E a gente espera, porque essa briga é há muito tempo. Eu me lembro, é difícil não lembrar disso. Eu estou com o professor Tércio aqui, eu fiz meu doutorado lá, comecei a escrever meu doutorado lá na São Francisco, e eu perdi o prazo para entregar, porque justamente por causa da emenda 42, a gente tinha essa alternativa, ou eu voltava para defender meu doutorado, ou a gente fazia, olha o que tinha na emenda 42, esse 162A, o 3722, que é o do fisco, e a ideia era que naquela hora a gente pudesse criar esse órgão único, que pudesse gerir, primeiro, todos os dados do Estado, todo o cadastro das empresas tinha que ser centralizado. Está escrito lá que o cadastro era para ser compartilhado. Qual parte que eles não entenderam disso? Está escrito no 62A que o dinheiro tinha que vir do próprio imposto. Então, mas eu falava, eu não acredito que eles vão ter coragem de criar esse órgão. Entende? Assim, se ele não for criado na Constituição, a gente não vai ter coragem de criar esse órgão em lei complementar. E batata, a gente não teve coragem de criar o órgão no Simples Nacional, e o Simples Nacional foi feito pela metade. Ele não era aquilo que a Constituição queria fazer. A Constituição queria criar um órgão. Ela queria criar um órgão que gerisse o fisco brasileiro, em todas as esferas, e isso não foi possível, não foi criado. Quer dizer, se a gente não criar agora, a gente vai perder mais uma oportunidade. E, de novo, a gente vai fazer mais uma norma que vai ser descumprida, porque cada estado, cada município vai ter a sua própria interpretação, e o contribuinte vai ficar maluco tentando adivinhar quem é que vai interpretar diferente, qual vai ser a interpretação que vai ser feita, e são 33 mil fiscais e 33 mil interpretações diferentes daquela norma. Bom, é isso. Eu espero que a gente consiga, que não pare aqui, que a gente continue, que programe e a gente continue esse trabalho, porque a gente realmente tem uma missão aqui, é reconstruir o Brasil. A gente precisa reconstruir o sistema tributário brasileiro. E isso não é garantido. A gente tem a impressão que o Brasil é o país do futuro, que isso está garantido. Não está garantido, não. Eu tenho certeza que muitos países do norte da África também acham que vão resolver os problemas dele nos próximos 10 anos. A gente aqui, a gente sabe que não vai. Talvez a gente também não vá. Então, se a gente não arregaçar as mangas e lutar para mudar, não vai mudar, não. A gente vai ter que fazer isso acontecer à força. É isso. Vamos lá. Bom, depois do vinho fica mais difícil um pouco falar. Então, obrigado pela noite ontem, foi muito agradável. Dona Sônia, churrasco, Tércio, muito obrigado. Já? Muito bom. Realmente, eu queria fazer uma consideração só específica da nossa categoria, porque é uma distinção muito grande. Porque quando se fala fisco, muitos pensam na nossa carreira, pelo menos nós pensamos na carreira. Mas existe um grupo de fiscais que administra, são os gestores ou os administradores tributários.
Então, por exemplo, na nossa categoria, nós temos o subsecretário, é da carreira, o coordenador é da carreira, os diretores são da carreira. Na Receita Federal, eu sei que tem o secretário da Receita e dali para baixo os superintendentes. E são as pessoas, o Alberto sabe bem melhor que eu, falar de pé, mas são as pessoas que efetivamente legislam em normas infralegais, como portarias CAT. Acho que quem é do direito tributário ouviu muito falar de portaria CAT, que é o que tem lá na Secretaria da Fazenda uma norma infralegal que gera obrigações, se tiver nos limites estritos da legalidade, aos contribuintes também. E esse pessoal a gente tem que trazer para o debate. Porque eu represento os fiscais de rendas, o Alfredo também, no sindicato, o Hélio, o Cássio. Nós somos entidades de classe. Isso não é ruim, porque eu acredito, hoje, mais fortemente do que antes, por conta das redes sociais e do poder de mobilização das pessoas, que todo o movimento, hoje em dia, ele acaba sendo orgânico, é de baixo para cima. Um representante político como o Alexis, ele percebe isso, que hoje os representantes eles agem num mandato e movidos por ondas de pressão popular. A pressão popular, ela movimenta, ela faz as pessoas se movimentarem. E é o que acontece aqui hoje. Hoje nós temos representantes da categoria querendo discutir abertamente essas questões. Todas. Para falar de autonomia, para falar de lei orgânica, de defesa do contribuinte. Eu, por exemplo, eu sou membro titular do Conselho de Defesa do Contribuinte do Estado de São Paulo. O Alfredo também é. Existe um órgão paritário no Estado de São Paulo, além do TIT, que também é o Tribunal de Impostos e Taxas, a última instância administrativa. Também os juízes lá são paritários, metade do fisco, metade indicado pelo contribuinte. Eu acho que esses conselhos, esses órgãos, podem regular ou melhorar a autonomia, né? Como eu disse, eu acredito nisso mesmo, que com autonomia vem responsabilidade, que se você não tem autonomia, você faz, e depois alguém lá na frente pode desfazer, então tudo bem. Mas acredito, voltando na minha fala, que o movimento de baixo, ele é muito importante. Eu vejo hoje a reforma tributária sendo debatida pelo Guedes, pelo Sintra, como foi dito, mas isso não começou de lá. Começou da base. Eu participo desse debate da reforma tributária desde 2015, com o Eurico, o Isaías Coelho, o Api, o Nelson Machado. Aí participou de alguns debates o José Roberto Afonso, o Everardo Maciel. A gente fez debates lá dentro da Fresp, tantos outros. E depois foi fundado o CECIF, e a gente percebe que é um movimento que vem ganhando corpo, e ele vem de baixo para cima. Eu acho que é assim que as coisas acontecem. Então, como não um alerta, mas a gente precisa, nós precisamos cada vez mais esquentar esse caldo, né, fazer ferver, para a gente conseguir trazer também as pessoas para o debate, os fiscais, os auditores, que não o Kleber, que o Marco Sintra vem aqui, que não o Rodrigo, o Gustavo Lei, que é o nosso chefe, lá vocês certamente têm também, na carreira de vocês, que eu não sei quem que é, não é mais o... Antes era o... Não, Mauro Ricardo, mas tem um auditor, o Alberto Macedo, então. O gestor. O Thiago Salvignoni. Eles têm também que se abrir ao debate. Eles têm que se abrir. Eu acho que é fundamental. Como vocês disseram, e é verdade, e eu concordo, o debate é tóxico. As pessoas estão entrincheiradas. Os contribuintes estão entrincheirados com medo do fisco, o fisco entrincheirado, e isso só gera estereotipação e preconceitos. O Brasil precisa de um projeto mais generoso do que esse. Não vai ser possível a gente construir com as pessoas fechadas, entrincheiradas, cada um no seu fronte. A gente precisa de um projeto mais generoso. Então, a reforma tributária é, sem dúvida alguma, fundamental. Eu vou usar uma imagem que para mim é muito clara, e quando eu
comecei lá o debate na Fresp, era a imagem que eu usava para convencer os fiscais que a reforma tributária é necessária. Porque vocês não têm ideia o apego. Porque o ICMS, o ICM era do Código Tributário Nacional, de 66, depois em 88 o ICMS. Então todos os fiscais foram treinados, estudaram e sabem, e acham que sabem, porque na verdade é muito complexo, acham que sabem um pouco do ICMS. Então eles têm um apego, é a vida deles, é a carreira deles, é uma questão profissional. E a gente, desde o início, falando, precisamos mudar, o ICMS acabou, está falido, agora com o PL, o 160, né, que convalidou os benefícios fiscais, para a gente agora já estão colocando prego já no caixão já do ICMS, não tem salvação. Para a gente convencer os nossos colegas, porque nós somos uma entidade representativa. Vocês não sabem o quão difícil é um presidente ou um diretor da Fresp criticar o ICMS num congresso ou numa reunião do fisco. Eles falam, você está louco, você está falando mal do nosso próprio tributo, você está falando mal do nosso trabalho, você está louco. Acho que o primeiro passo é a autocrítica, a autoconsciência para a gente entrar num debate franco, de forma autêntica, com legitimidade de propósitos. E a analogia que a gente usava era essa, que um alfaiate, por melhor que ele seja, por mais destreza, habilidade, ele nunca vai entregar um bom produto, nunca vai ser reconhecido pelo trabalho dele se ele usar uma matéria-prima de péssima qualidade. E nós usávamos essa analogia, não adianta o alfaiate, por melhor que seja, querer usar chita, por exemplo, para fazer um terno. Ele pode ser o melhor alfaiate, ter a melhor tesoura, a melhor linha. Ele não vai ser reconhecido, não vai conseguir vender o terno dele e ser reconhecido por isso. Então é isso. A legislação é a nossa matéria-prima. O auditor fiscal ele tem que agir na estrita legalidade. Muito mais do que um Ministério Público, do que um juiz, do que um policial. Porque o CTN fala, a nossa atividade é plenamente vinculada, plenamente. Se a gente vê uma inconformidade, a gente pode não concordar com a legislação, mas a gente é obrigado a lavrar o auto de infração. A gente é obrigado, sob pena de prevaricação e tantas outras. Se a gente tem uma péssima lei, nós somos o carrasco. É o cara que puxa a guilhotina num Estado totalitário, né? Então, é essa a dificuldade da nossa carreira. Porque por mais que não concordemos, a gente tem que fazer, e aí vem o reconhecimento a quem que não faz jus à nossa real prestação de serviço público para a sociedade. Então, queremos uma legislação boa e nós acreditamos nesse modelo aqui, no modelo de debate, um modelo articulado com a sociedade e de baixo para cima. Então, vamos fazer acontecer e conte conosco. Muito obrigado. Obrigada, Eurico. Obrigada, Alfredo. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Bom, pesquisadores, parabéns aí por esse esforço que vocês estão fazendo. É realmente muito bacana a gente ver essa vontade de vocês de atingirem algo que nós todos queremos. Agora, uma questão que eu queria colocar aqui era LOAT para quê? Né? Qualquer LOAT que não tenha como pressuposto atingir algo de interesse público não teria legitimidade. Então, LOAT para quê? LOAT, ela tem que ser vista como um instrumento apenas, um instrumento para facilitar a vida da população, a vida do contribuinte, a vida do empresário, a vida das pessoas. Nesse sentido, pensar numa LOAT, isso daí eu falei e gostaria de enfatizar, pensar numa LOAT desvinculada de uma alteração no nosso sistema tributário nacional, talvez não conseguir os objetivos que a gente queira.
Então, pensar essa LOAT tem que ser um pensamento vinculado, talvez, com uma nova interpretação, uma reformulação do 198, porque não há como a administração tributária se tornar um órgão cidadão, como ele efetivamente tem potencial para atingir essa função de órgão cidadão, se ele tiver as amarras que hoje estão sendo colocadas a ele, em virtude de uma interpretação, no meu ponto de vista, equivocada do 198. Isso é uma coisa. Nunca vamos ter a simpatia e nunca vamos ter condições de ajudar a população, a sociedade, como nós poderíamos ajudar. Então, essa questão de transparência, essa questão de publicidade vem conjunta aí com a LOAT. Uma outra questão com relação à própria eficiência do sistema tributário. Porque enquanto nós tivermos o que nós temos hoje, 5.800 municípios, 27 estados se degladiando em guerra fiscal, e o contribuinte sendo esmagado com toda essa complexidade, esse cipoal de regulamentos, normas, instruções normativas, não vamos ter novamente as mínimas condições de ter uma administração tributária que vise atender aos objetivos que ela deveria atender. Então, deveríamos pensar de alguma forma em trazer junto com essa LOAT algo vinculado a um comitê gestor de simplificação dos impostos e talvez em virtude disso a gente tenha que fazer algumas alterações, inclusive a nível constitucional. Por mais superficiais que seja, o ideal seria a gente chegar num modelo talvez mais profundo, como talvez esse proposto pelo CECIF, né? Que a gente entende como um modelo muito bom, mas se não for possível num primeiro instante, a gente tem que simplificar. Não é possível a gente ter 27 regulamentos do ICMS absolutamente conflitantes. 5.000 regulamentos de ISS que não dizem nada ao contribuinte, né? Então, a instituição de talvez esse comitê gestor com... E nós temos um modelo que nós estamos trabalhando bastante junto ao CECIF. Não sei se vocês já tiveram acesso a essas discussões que nós estamos fazendo. Isso daí talvez precisasse ser incorporado ou pelo menos visto aí pelo grupo. Eu tenho certeza que talvez desse aí algumas informações aí para os pesquisadores poderem meditar a respeito. E finalmente, eu concordo com quase tudo que o Maranca falou. E o quase, por quê? Porque a unanimidade nem sempre é o melhor caminho. Olha só, o Alfredo fala em política tributária. Hoje a política tributária, ela não existe. O que existe, na verdade, é pseudo política tributária, jogos de interesse que, na verdade, estão destruindo a nossa tributação, nosso sistema tributário, e vem o Maranca e propõe, olha, deveria a administração tributária fazer essa política? Eu acho que lugar de política é com os políticos, né? E o que ocorre é que... E aí, deputado Alex, não há como, no meu ponto de vista, a gente querer invadir a sua praia. O que pode haver, sim, é alguma institucionalização para que a administração tributária subsidie, fundamente, assessore essas decisões políticas, né? Porque hoje isso é feito num ambiente em que nós não temos aí o interesse público muitas vezes sendo atingido, sendo defendido. É isso. Obrigado. Legal. Bom,
já que entrou, me permite, né? Na verdade é uma sugestão até para o Alex aí. Alexis. É o seguinte, porque essa questão de política tributária cai sempre para a gente, é o que o Cássio falou, em casuísmos, porque é benefício fiscal. O que a gente tem hoje é a Secretaria da Fazenda é um balcão para receber empresas, conglomerados, empresários, para relatar as suas dificuldades, as suas agruras, que são reais, a maioria das vezes, ou alguns pedidos legítimos, outros não, mas sempre dá um benefício, cria uma distorção, aí o outro concorrente fica prejudicado, vem também. Quer dizer, não tem política tributária, o que tem é um casuísmo. São regras em cima de regras que, no final, a regra é a exceção. Não tem um sistema tributário. Porque falar de um sistema tributário, teria que haver uma harmonização. A sugestão, e aí o Eurico certamente está comigo nessa, porque o CECIF trabalha com isso, é um imposto limpo e que seja proibido qualquer tipo de benefício na tributação. Que os benefícios sejam dados no orçamento, através de um debate político, que é o que o Cássio falou. Então, o ideal é, cobra-se de todo mundo paga, e se o governante achar que a empresa X ou o setor X precisa do incentivo, que seja dado no orçamento. Que aí tem um debate público amplo com os parlamentares. Que seja uma demanda real de toda a sociedade. Porque o que a gente tem hoje são os parlamentares discutindo o orçamento e aprovando. E brigando, no bom sentido, se vai mais recursos para a educação, para a saúde, para a segurança, para investimento, para pavimentação de rua. Só que é um bolo que vai ser debatido para onde vai. O que o benefício fiscal faz? Ele fura a fila. Ele diminui o tamanho do bolo, tirando o poder político de quem deveria exercê-lo. Quem deve decidir para onde vai os recursos é o Congresso. Nem o Executivo tem esse poder. Só que é muito poder hoje dado na mão do Executivo. O secretário da Fazenda, um governador, pode decidir, numa canetada, reduzir o tamanho do orçamento através de um benefício fiscal. E isso está tirando o poder dos representantes eleitos pelo povo, a Casa de Leis, de definir o próprio orçamento. E qual outra vantagem que isso seja feito através do orçamento? Porque os benefícios fiscais são dados e não são revistos. Às vezes a situação que provocou aquele benefício já nem existe mais e a empresa está com benefício. Um exemplo é a Zona Franca de Manaus, por exemplo, que tem sido debatido muito. Não se revê os benefícios, ou benefícios setoriais, ou empresariais. Fica aquilo ad eterno. Enquanto que o orçamento, existe um plano plurianual, existe uma LOA, lei orçamentária, existe o orçamento que é aprovado todo ano. Então, os parlamentares podem, no orçamento do ano seguinte, rever os benefícios, reduzir, graduar, e aquilo é dado total transparência. O que está no orçamento é transparente para toda a sociedade. O benefício fiscal não é. É de gaveta, muitas vezes, ou muitas vezes ele é dado e a gente não sabe o quanto está abrindo mão de receita, não sabe. Não tem, apesar que a lei de responsabilidade exige que qualquer benefício seja mensurado, real, mas isso não é feito. Se for perguntar quanto que é o benefício, ninguém sabe. Esse estudo não é dado publicidade. Então, para o debate propositivo, já que o Cássio provocou, é que qualquer tipo de política tributária ou incentivo não seja feito dado na receita, e sim por meio da despesa. Boa. É melhor levantar aqui, né? Dá aqui? Você vê, Rodrigo, orçamento, né? Quer dizer, o orçamento é o último recurso do Poder Legislativo estadual. Quer dizer, eu vou falar só do estadual. Tá?
Eu acho que o problema é muito pior que isso. O problema acho que remonta aos problemas assim básicos estipulados pelos constitucionalistas franceses, a Montesquieu. É um problema de equilíbrio entre poderes. Quer dizer, a gente tem poder executivo, legislativo e judiciário, e os três poderes têm que ter freios e contrapesos entre si. Foi decidido no Estado de São Paulo que o poder legislativo ele não pode ter iniciativa de normas, nenhuma. Quer dizer, assim, ele só pode aprovar aquilo que o poder executivo dita para ele. Falou, você vai aprovar isso aqui, ó, isso aqui. Que estiver fora daquilo que eu falar para vocês aprovarem, vocês não podem aprovar. E o poder judiciário, de maneira subordinada ao poder executivo paulista, reiterou essa ideia, que o poder legislativo não pode nada. Ele não pode frear nada, não pode contrapesar nada. Ele simplesmente tem que falar amém para o poder executivo. Nesse sentido, o poder legislativo ele não aprova benefícios fiscais, ele não aprova limitações ao poder de tributar, e ele não pode fazer nada. O poder legislativo ele é totalmente apático no Estado de São Paulo. E imagina nos outros. Você pode imaginar nos outros. Essa situação é insustentável, quer dizer assim. Eu gostaria muito, quer dizer, nós estamos falando de autonomia do fisco e estamos falando do governador liderando a política tributária do Estado. Eu gostaria muito que esse corpo de publicidade que representa a sociedade fosse o poder legislativo, claro. Eu só estou falando que ele não precisa ser pela minha desesperança que o poder legislativo realmente assuma esse papel. Porque ele tem se tornado até subserviente ao poder executivo exatamente porque se centram as questões no orçamento, que é onde acontece a negociação, onde se consegue uma verba para isso, uma verba para aquilo, e onde a gente espera que pelo menos haja uma menção dos benefícios fiscais, porque você tem que dizer quanto dinheiro que tem para distribuir, pelo menos você tem que fazer a conta de quanto dinheiro tem para distribuir, você tem que falar dos benefícios fiscais. Entende? Mas é muito pouco, quer dizer, não dá para esperar que um poder legislativo assim submisso entende? Assuma o papel de gerir a política tributária brasileira. Quer dizer, o poder seria ideal que o poder legislativo assumisse esse papel, né, nos estados. Eu gostaria muito de ver isso e gostaria até de lutar para que isso acontecesse. Até na forma de uma proposta de emenda constitucional, que a gente estava pensando em vender os deputados, falando o seguinte, o poder legislativo, né, tem iniciativa, tem o poder de ter a iniciativa sobre limitações do poder executivo. Porque é o óbvio. Entendeu? Assim, mas qual o fundamento disso na Constituição? O fundamento é Montesquieu, sei lá onde qual é o fundamento. Entendeu? Assim, é o básico, senão ele não é poder legislativo. Se ele não puder ter iniciativa, o poder executivo pode estabelecer todas as normas, iniciativa de todas as normas, mas o limite delas não pode ser dele mesmo. O poder executivo não pode ter o poder de ter a iniciativa exclusiva da limitação dele mesmo. Quem tem a limitação dele mesmo é Deus. Ele tem tudo, é um todo-poderoso, onipotente, porque ninguém pode estabelecer limitação para ele a não ser ele mesmo. Quer dizer, isso aí é uma contradição que só cabe na ideia de uma entidade divina. O Poder Executivo realmente precisa dessas limitações, o Poder Legislativo precisava delas. Essa é uma outra luta, a gente gostaria dela também, mas eu nem esperava tanto. Quer dizer, assim, eu esperava assim, se a sociedade tem que ter uma representação e o Poder Legislativo não puder assumir esse papel de controlador da política tributária, que pelo menos haja um corpo legislativo, um corpo consultivo, um corpo de representantes da sociedade que possa fazer esse papel. É isso. Eu falo nas minhas apresentações que eu não sou deputado, eu estou deputado, porque até alguns meses atrás eu era um empresário na minha atividade, mas tomei a decisão de estar aqui. Então, eu me coloco, e aí uma frase que a gente fala muito dentro do Partido Novo, né, eu sou um agente de mudança. E como agente de mudança, eu sou tão político como todos vocês que estão aqui nas presidências fazendo, porque política a gente faz o dia a dia. A vantagem, e aqui eu fico mais uma vez muito satisfeito de estar com esse grupo aqui, estou extremamente surpreendido como vocês têm uma visão lúcida do assunto. Fredo, Cássio, Rodrigo, Kleber, que não está aqui.
O que é muito, muito bom, porque com essa lucidez até da organização de Estado, dos poderes, dos freios e contrafreios, trazer para que a gente possa fazer essa mudança. Falo claramente, me usem para poder fazer essas mudanças. Vamos fazer isso. Tem 8 deputados lá e mais outros muito bons de outros partidos que querem fazer essas mudanças. Temos toda a oportunidade do mundo de fazer essa mudança. Você falou que abriu o balcão de negócio para o pessoal ficar pedindo. É isso mesmo, mas fica fazendo esses puxadinhos sem a visão sistêmica. E vocês deram visões sistêmicas muito claras aqui. É importante isso. Nós não temos que ficar pensando setor por setor, porque toda vez que você trabalha um setor, o cobertor ficou curto, descobre o outro, aí o outro também reclama. E aí sempre vem com aquele discurso que você gera muito emprego, que precisa, porque senão a economia... Esse discurso é infalível. Quando você fala que vai gerar emprego e precisa de uma isenção, todo mundo dá. É lógico, ninguém quer gerar desemprego. Só que na visão sistêmica, aquilo, na verdade, vai perdendo de algum outro ponto. Porque se você deu aqui, está perdendo lá. O sistema tributário, a gente já falou uma vez isso, e é exatamente isso. Ele é para arrecadar, ele não é para fazer políticas sociais, ele não é para fazer nenhum outro tipo de política. Nós temos que saber o que nós estamos abrindo mão. Tem que ter clareza nisso. Mas tem uma boa notícia. Rodrigo Maia instituiu uma comissão especial lá no Congresso, qual eu sou vice-presidente. O Marcelo Ramos, que é da Zona Franca de Manaus, que ele é de Manaus, é o presidente, mas como agora ele virou presidente da comissão especial da Previdência, talvez ele não vá dar conta de trabalhar os dois, só para discutir os benefícios que são colocados no Brasil. Nós vamos discutir todos os benefícios lá dentro. Agora, obrigado. Essas comissões também, eu estou participando recentemente, já até uns 2 meses que nós estamos com algumas comissões, parece aquele trabalho que não tem pauta, sabe, uma coisa meio solta, um discursinho meio soltinho, aquela coisa que não tem... E o que nós vamos fazer é pegar do pessoal que tem a assessoria de orçamento da Câmara, pegar exatamente lá, Simples Nacional, Zona Franca de Manaus, setor automotivo, instituições que têm sem fins lucrativos. Vamos ver todos esses números que já tem lá, vamos começar a entrar dentro de cada um deles, fazer essa discussão e ter propósito. Quanto custa e o que traz de benefício. Aquele jogo que Zona Franca de Manaus, muitos falam, eu quero ver esses números, que ela custa 27 bilhões, agora já emendou mais uns 16, não é isso? Que é o negócio da matéria-prima aí. Mas gera de fato para o Estado 2, 3 bilhões de retorno. Quer dizer, os outros 20 e poucos bilhões estão custando a sociedade como um todo. Vamos botar esses números? Na questão que a gente sempre discute, que talvez esse seja o maior dificultador dentro do IBS, lá do CECIF, Zona Coen, que nós vamos discutir, que seja claro o quanto a sociedade paga para poder manter aquela zona franca. E aí talvez vai ter uma outra discussão. Então, só minha pequena intervenção sobre isso. Que tinha uma outra coisa que eu queria falar aqui. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte. Até a própria Isadora estava falando ontem, né, que fez aquela experiência. É Isadora, é isso? Cadê a Isadora? Levanta a mão, Isadora. Se não tiver nenhuma fiscalização, grande parte da população vai pagar imposto, aí aumenta um pouco a população, diminui um pouco. Eu vou falar o seguinte, eu com certeza seria aquele que sem fiscalização não estaria pagando. Porque tudo que eu quero é pagar em paz meu imposto, sabe? Eu como empresário, eu quero que ninguém me atrapalhe para pagar meu imposto. E o que nós estamos fazendo hoje, com o que fez esse monte de puxadinhos e um monte de benefícios, é que está extremamente difícil apurar, ter certeza que você está pagando. E a proposta que a gente tem, esse sonho de ser um sistema absolutamente simples, entra, sai, agregou valor, paga, a gente vai focar na atividade. Eu vou atividade na atividade. Eu vou sonhar maior, sonhar grande, crescer. E não ficar com tanto medo de chegar uma cartinha com um brasão assim do estado da secretaria ou do federal e a gente nunca sabe o que tem lá dentro para poder explicar coisas, porque isso é que dá dor de barriga e não agrega valor a ninguém, só agrega custo. E o seminário hoje mostra que está todo mundo com a mesma vontade. Uma última frase,
é que a gente nunca vai ver um busto de uma pessoa comum numa praça. Os bustos das pessoas que estão na praça são de pessoas que são extraordinárias, que são muitas vezes chamadas de loucos. Mas são os loucos que fazem a diferença no mundo. São os loucos que no começo ninguém entende, com aquele cabelo em pé do Albert Einstein, e depois vê que é genial. Eu espero um dia ter um busto de todos nós numa praia, uma praça, como os caras, uma praia, numa praça, até me vendi aqui, uma feiticeira, como aqueles que fizeram a reforma tributária no Brasil. Primeiramente, dar o parabéns aí ao grupo aí. Vocês são surpreendentes, tá? Eu só queria abordar um aspecto que o Alfredo tocou, e não quero nem discordar do Alfredo, que eu vivo concordando com o Alfredo. Um aspecto que é relevante. Já falamos aqui do comitê gestor, que entendemos ser um ponto basilar para essa coisa funcionar, esse tal de IBS, o IVA, tem que ter realmente esse comitê gestor, ele é um pré-requisito na nossa visão. Agora, há um aspecto que o Alfredo tocou, precisamos de recursos para a administração tributária. E eu gostaria de destacar um ponto aqui, e aproveitando que há representantes do setor aqui de tecnologia da informação, sem sistema também essa reforma não vai funcionar. Acho que na fala de ontem do deputado, ele disse um ponto que realmente eu comungo também dessa ideia. Para o contribuinte, da porta para fora do sistema, a coisa tem que ser simples. Eu vendi isso, a alíquota é tanto, eu tenho que pagar isso. Certo? Se tiver alguma complexidade, é óbvio que vai ter, porque não falar de tributação, você está falando de relações humanas complexas, né? É lógico que não precisa ser esse manicômio que está aí, mas alguma complexidade tem, mas isso tem que estar da porta para dentro do sistema. O contribuinte vendi para o fulano de tal, que está em tal cidade, em tal... Não, as pessoas só vivem na cidade, né, Macedo? Então, a pessoa está naquela cidade, aquela cidade ficticiamente está dentro de um estado e dentro da União. E o sistema sabe, dentro do sistema, alguém imputou a informação de que tantos por cento é para o estado, tanto é para a União e tanto é para o município. É simples. Então, por que na LOAT você está colocando lá que a administração tributária precisa ter de recursos? Porque uma das formas de tornar o sistema complexo é asfixiar a administração tributária, não dar o recurso necessário para investir em sistemas, em processos simplificados. Então, eu gostaria também de chamar muito a atenção de vocês. Temos um debate também junto ao CECIF sobre um modelo operacional. E é um debate que está absolutamente aberto. Há uma sugestão, mas está aberto a críticas, porque realmente é isso que enriquece o debate e possibilita que você faça algo melhor, né, quando todos acabam fazendo as suas contribuições. Então, eu acho que daqui ficou fundamental vocês interagirem com o grupo que o Cássio está liderando, que discute o comitê gestor, mas também se aprofundem um pouco sobre essa questão do sistema operacional, porque isso é que vai dar um embasamento para o sistema efetivamente ser simples e funcional. Tá bom? E mais uma vez, parabéns, viu? Vocês todos foram fantásticos. Tá? Vocês fizeram o papel de vocês foram provocadores. Tá joia? Tá. Aliás, só gostaria de destacar um pouco a fala da Mariana, né? Quando ela falou da LOAT, ela falou, nossa LOAT. Bacana isso, né? Além do pertencer, eu entendi que é a LOAT do futuro, porque está nos jovens, é isso? Deixa eu fazer uma observação também. Uma coisa que eu não falei sobre tecnologia, queria ter um papo tecnológico aqui também, assim, breve, porque foi dito, assim, foram faladas algumas questões tecnológicas muito importantes aí ontem. A gente, ao estabelecer uma tecnologia nova, a gente vai ter que fazer mudanças de paradigma, e uma das mudanças de paradigma
é uma luta antiga do Eurico, da gente parar de pedir para o contribuinte declarar as coisas e começar o fisco a presumir essas coisas. E a gente tem uma ciência de dados que pode nos permitir fazer isso hoje. A emissão das notas fiscais, ela pode ser misturada com o próprio pagamento e o próprio serviço. Isso aí é um trabalho pequeno, mas que tem que começar a ser feito para que seja completado. E a internet das coisas, eu acho que tem tudo para nos ajudar nisso. Os celulares, assim, hoje nós não temos soluções mobile para as questões fazendárias, para os programas fazendários. Quer dizer, é absurdo, ridículo. Todo mundo usa celular no território nacional. Muito por causa da necessidade de certificado digital. Então, uma das coisas, eu acho que são centrais, assim, mais para a mudança de paradigma do que para qualquer outra coisa, é o estabelecimento de uma atividade presumida das empresas. Assim, a gente precisa parar de pedir para as empresas declararem o que elas são. O que você é? Padaria? Tem coisa, eu não sou nada, entendeu? Eu sou aquilo que eu precisar ser, entendeu? Assim, eu sou um comerciante e eu tenho que trabalhar. Como nos Estados Unidos, quando você faz um contrato assim, eu vou fazer no comércio tudo aquilo que for permitido pela lei. Sei lá o que eu vou fazer, o que parecer eu faço, né? Então, à medida em que ele for emitindo notas fiscais, e recebendo notas fiscais, você pode modelizar a atividade dele, e isso, assim, é um espectro de atividade que o fisco pode ter para si, para acompanhar a atividade do contribuinte. Para de pedir para ele se declarar, para de pedir para ele se encaixar em modelos que o Estado sabe, porque o Estado não sabe fazer esses modelos. Entende? Então, um banco de XMLs de entrada, de notas fiscais de entrada e de saída, né, tirar em um processo de ciência de dados, a gente extrair de um banco de XML, de um conjunto de XMLs de entrada e saída, uma espécie de classificação fiscal que pode preponderar e pode ser a única classificação fiscal que realmente importa ao fisco, baseado em uma ciência de dados moderna e não na declaração do contribuinte. Quer dizer, se quiserem fazer isso, tem gente lá colegas nossos ali da DTI, que conhece ciência de dados também, tem muita gente interessada no fisco para que se desenvolva a tecnologia para fazer isso e que a gente possa, assim, oferecer isso para o fisco. Falar, olha, pare de pedir declaração, vamos fazer uma coisa, vamos começar a observar o movimento das pessoas e não a pedir para a pessoa se definir. Defina-se, quem é você? Tá coisa. Nem eu sei quem eu sou. Tá coisa. Pare de pedir isso para o contribuinte. A ideia veio do Eurico, o Eurico que sempre foi um grande lutador para isso, para a gente parar de exigir um imposto, uma declaração feita pelo contribuinte e o fisco passar a investigar, que é o papel dele. É isso. Vou passar a palavra para a Isadora, que também quer fazer uma consideração. Já que a gente pode falar um pouco sobre o sentimento nessa manhã, eu queria falar um pouco do que eu senti aqui. Ontem, conversando com o Peroba, ele falou que há uns anos atrás, advogado e contribuinte não passariam pela mesma porta. E olha onde que a gente chegou aqui hoje. Então, eu queria fazer um agradecimento especial para o pessoal do Fisco, todos vocês, Hélio, Cássio, Rodrigo, Alfredo, Alberto, Rodrigo Frota também, que para a gente que está de fora dessa estrutura, é muito mais fácil criticar, porque não é a gente que está lá no dia a dia, né? Então, vocês terem vindo aqui dado a cara a tapa, entre aspas, é muito bonito, é motivador para a gente, porque parece realmente uma ferramenta para a gente poder fazer alguma coisa, para a gente poder conversar. Então, eu queria agradecer isso, primeiramente, e falar que estar aqui é muito legal, mas também traz muita responsabilidade. Eu acredito que cada um de nós agora, quando formos embora, temos um comprometimento maior, né? Até estava conversando com a Guta hoje de manhã, que eu não sei se seminários assim são comuns, onde a gente discute coisas práticas. Eu imagino que não, eu estou começando ainda agora.
e imagino que a gente converse muito e não saia muito do lugar. E eu vi que esse seminário a gente está discutindo realmente questões práticas. Eu acho que quando a gente sair daqui agora, a gente tem uma missão que cada um vai levar para o seu dia a dia, enfim, no seu trabalho, e nós alunos vamos também levar e colocar a mão na massa agora. E é isso. Obrigada, pessoal. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Então, eu vou passar a palavra para o Kenji, que ele vai tratar um pouco mais da aplicação dessas nossas demandas que foram discutidas aqui na LOAT. Bem, bom dia a todos. Eu sou um dos pesquisadores aqui do projeto da LOAT, da FGV, e meu objetivo hoje é literalmente chegar a um ponto em que pegamos tudo que foi dito nesse seminário, tudo que já foi pesquisado, e tentamos colocar na prática o que iremos escrever numa LOAT. Então, só falando um pouco sobre o processo, essa pesquisa se iniciou desde o início do semestre, com visitas à administração tributária, uma série de pesquisa em doutrina, jurisprudência, para tentar entender quais são os problemas da administração tributária hoje em dia e refletir isso numa lei orgânica que possa realmente ajudar o que a gente tem hoje. Após essa pesquisa, com as informações que a gente tinha, a gente quis definir um cliente. Quem seria que a gente está atendendo aqui, né? Os professores ofereceram um livro de pesquisa, né, o Consultoria de Processos, que definiu para a gente cliente todas as pessoas que são afetadas pelo projeto que você está desenvolvendo. Portanto, aqui a gente não só está trabalhando com o fisco só, mas também com contribuintes, e literalmente com todo o povo brasileiro que a gente está atendendo nessa pesquisa. Essa foi uma conclusão muito importante para a gente entender qual que é o sentido dessa LOAT. Não só atender demandas individuais, mas tentar gerar um estado de bem-estar geral que possa gerar benefícios a todos, né? Então, com isso em mente, o nosso querido, fino, sofisticado professor Marcato, formado em Sorbonne, apresentou o método cartesiano de estudos de conceitos. Por quê? Para a gente conseguir definir quais seriam os tópicos que a gente abordaria numa lei. O método cartesiano funciona de tal forma que você pega um conceito, subdivide ele em dois conceitos e dessa forma faz meio que uma árvore de conceitos que você possa utilizar posteriormente. O que o grupo decidiu? Dentro da lei, o objetivo seria abordar a relação interna do fisco, de um lado, fisco-fisco, e de outro lado, fisco-contribuinte, tendo em consideração que poderíamos resolver problemas em ambas essas esferas. Além disso, como a ideia é realizar uma carta de relacionamento entre o fisco e o contribuinte, tentar melhorar esse relacionamento, a ideia também é colocar ao início da lei uma série de princípios que possam nortear posteriormente todas as ações que vão ser modificadas. Mas não teria sentido nenhum a gente pegar os princípios do 37 da Constituição e replicar eles, os princípios da administração pública. Então pegamos princípios que possam estar mais adequados à função da administração tributária e que assim possam nortear melhor o dia a dia do administrador. Bem, sobre os princípios, efetivamente, nós organizamos três principais grupos. O primeiro seria a transparência, que incorreria em previsibilidade e, posteriormente, uma segurança maior para o contribuinte, tendo em consideração uma série de problemas que a gente teve, que posteriormente podem ser abordados dentro do que a gente vai abordar na lei. O segundo, a eficiência e a eficácia, tendo em consideração essa mudança de paradigma de uma relação melhor do contribuinte e medir uma eficiência a partir de uma melhoria nessa relação do contribuinte, a gente consegue garantir uma eficácia dessa forma. Tentar atingir a partir de uma mudança de paradigma. Não mais apenas ser essa questão de arrecadação. Posteriormente, no terceiro grupo de princípios, seria a simplificação e desburocratização, que seria uma maneira de melhorar a vida do contribuinte no dia a dia, a partir das reformas que a gente faria pela lei orgânica. Então, os princípios norte dessa lei seriam estes. Já entrando na primeira seção, que seria a relação dentro do fisco-fisco, eles foram subdivididos novamente em dois tópicos, sendo o primeiro uma relação institucional, que seria dos agentes fiscais, e uma relação entre a federação, ou seja, como essas instituições do fisco funcionam entre si, que a gente chama de federativo. Sobre a relação institucional, a gente identificou três principais problemas: a autonomia, o plano de carreira e a remuneração. Bem, sobre a autonomia, como foi dito anteriormente,
teria um problema você garantir uma autonomia generalizada, que foi o exemplo do Ministério Público que foi dado. No entanto, o grupo soube diferenciar uma autonomia individual do agente fiscal de uma autonomia institucional livre de pressão política. Então, qual que foi a ideia? Garantia essa autonomia a partir, por exemplo, de um comitê gestor, que possa fazer uma política tributária eficiente, que seria condizente com o que a administração tributária tem a oferecer e possa ser livre de influências políticas. E até mesmo ter um membro do conselho, desse conselho gestor, ter um contribuinte, por exemplo, que possa ajudar nas decisões, ou até mesmo deixar o secretário da Fazenda ser mais um membro do conselho e não decidir as coisas unilateralmente sem discutir com os agentes fiscais o que está acontecendo de maneira efetiva. Bem, isso afetaria o nosso plano de carreira dentro da administração tributária, tendo em consideração que a maioria dessas decisões podem afetar. A gente teve relatos, por exemplo, na FASESP, de pessoas que vão contra um ato de infração, falam não vou autuar e vai parar em Guarulhos fazendo vistoria de mala. Então, essas decisões poderiam passar por esse comitê gestor e, posteriormente, ter uma blindagem política desse tipo de atuação. Posteriormente, na questão de remuneração, bem, o Hélio falou muito que existe um problema do teto salarial, em que haveria uma fuga da carreira da administração tributária para a carreira jurídica. Qual que é a ideia nesse sentido? Pegar a remuneração e atrelar realmente ao desempenho dos agentes fiscais quando atendendo o contribuinte. Seria a partir tanto daquela avaliação 360 ou daquela pesquisa de satisfação, o que a gente entender que seja o comitê gestor ou qualquer tipo de órgão deliberativo, entender que seja melhor ou mais adequado nesse sentido. Mas sempre atrelar a remuneração ao tipo de serviço que o fisco está tendo em relação ao contribuinte, tentando assim melhorar tanto a relação do fisco contribuinte e também remunerar melhor o nosso agente fiscal, que está conseguindo melhorar isso e, por consequência, melhorando a arrecadação. Bem, sobre a segunda parte, que seria a relação institucional dentro da federação, os problemas que foram encontrados seriam, primeiro, esse de cooperação, e o segundo, transparência até mesmo entre as instituições. A gente foi na FASESP e teve um relato em que desenvolveram um software e ele não podia ser compartilhado com outro estado, simplesmente porque não podia. Eles desenvolveram e falaram, isso aqui é nosso, é de São Paulo, não podemos compartilhar o Rio de Janeiro, porque a gente desenvolveu, não vamos. Né? Então, qual que é a ideia? Pode ser também, por meio desse comitê gestor, tentar unificar os fiscos de uma maneira que eles possam atuar de maneira a remar para o mesmo lado, né? Como o Peroba disse anteriormente, tentando integrar o fisco da União, do Estado e do município. Bem, acabamos toda a relação entre o fisco e o fisco, agora iniciando a segunda parte do projeto de leis, que seria a relação entre o fisco e o contribuinte. Nós fizemos, de novo, duas subdivisões, em que elas consistiriam em uma mudança de paradigma da administração tributária e, dois, na segurança jurídica. Sobre a mudança de paradigma, seria basicamente tentar promover cidadania fiscal, demonstrar para o contribuinte por que ele está contribuindo e como essa contribuição, se for feita de maneira eficiente, se ele for cooperativo, vai gerar benefícios para ele também. Então, nós incentivaríamos o diálogo e a cooperação por meio, por exemplo, de incentivar métodos de solução alternativa de conflitos. Então, ao invés de eu entrar nas instâncias administrativas depois do judiciário, eu tento resolver uma mediação com os agentes fiscais. Tentar negociar, obviamente, dentro da lei, mas demonstrar qual é o seu ponto, ao invés de ser autuado automaticamente e sair na esfera administrativa. Bem, além disso, a gente percebeu que não existem incentivos à desconformidade ao contribuinte. E tentar inverter esse lado. Dar incentivos à conformidade. A gente trouxe, por exemplo, estudou a teoria dos jogos, em que você tem certos incentivos tanto a ferrar o coleguinha ou ser legal com ele. Então, tentar chegar ao equilíbrio de Nash, que o Alaminos comentou com a gente, e tentar desenvolver um sistema em que os incentivos à conformidade sejam tantos que o contribuinte consiga se manter dentro da legalidade. A gente tem, por exemplo, o exemplo dos conformes, em que você tem várias classificações, só que essas classificações não são feitas individualmente, é analisado toda a sua cadeia de produção.
Ou seja, você tem um controle de rede em que as pessoas vão atrás só de fornecedores que são bem classificados, elas vão ser mal classificadas. Então, um controle peer-to-peer. É aquela, chega a ser até tecnológico, falar peer-to-peer, então já é mais inovador. Sobre o segundo tópico, que seria a segurança jurídica dentro da relação fisco-contribuinte. O objetivo aqui é dar mais transparência. O mote aqui é a maior transparência. Foi o que foi dito. O artigo 198 pode dificultar muito a atuação da administração tributária certas vezes. Essa interpretação de sigilo fiscal acabou gerando de uma maneira que não existe um tratamento isonômico das partes. A livre concorrência pode ser afetada. Você não tem uma publicação das decisões da administração pública, por exemplo, de benefícios fiscais, o que pode gerar um grande problema. E, dessa forma, a população não consegue, por exemplo, lutar por direitos, né? Então, se você conseguir publicar as decisões, conseguir demonstrar para os outros players do mercado o que está acontecendo dentro da administração tributária, você vai melhorar tanto a livre concorrência como até mesmo a cidadania fiscal, né? Bem, no fim, teria só reiterando o controle de rede e também o princípio da legalidade estaria sendo reforçado dentro desse lado. Acredito que seja isso, os tópicos que a gente, mais macro, que os alunos pensaram em abordar dentro dessa lei. Gostaria de ressaltar que a gente está sempre aberto para conversa, claramente. Então, se tiverem sugestões, críticas, quiser mudar tudo, por favor, falem com a gente depois do debate. E é isso, muito obrigado pela atenção. Boa tarde, bom dia. Tá, senhor, quando que vai ser esse outro seminário para mudar tudo? Vamos marcar, né? Eu só queria chamar a atenção um aspecto aí. Nós precisamos perceber o seguinte, as administrações tributárias ainda continuarão com impostos de suas competências ali, tanto a Receita Federal, os municípios e os estados. Então, focar muito só no comitê gestor, talvez a gente esteja pensando muito no IBS, porque o comitê gestor está sendo focado nisso. Então, é só um ponto que eu gostaria que vocês também observassem, porque, por exemplo, só o caso que o Cássio citou na fala dele, acho que foi ontem, né? Nós acabamos, quando viemos para cá, passamos antes no município, em que a administração tributária local estava sofrendo uma interferência indevida e política nos seus afazeres, o que realmente é preocupante para o contribuinte. Então, talvez a gente precise pensar um pouco mais amplo essa questão da LOAT. Tá? Mesmo que talvez ela possa ser pensada em ter alguns princípios e depois ser replicada a nível local, alguma coisa nesse sentido, mas ela tem que ser pensada para além do IBS. Era só um ponto que eu gostaria de destacar. Você quer complementar? Quer complementar? Não, acho que só ressaltando que o que foi dado, as soluções que foram dadas aqui são prévias, obviamente. O objetivo aqui seria demonstrar só os tópicos que vão ser abordados na lei, não com a solução fechada, mas sim falar com vocês sobre, sim, é isso que queremos tratar nessa lei para posteriormente desenvolver, obviamente, as soluções que vão ser escritas. Porque até pelos tópicos que a gente ia ser abordado, estava meio controverso essa parte. Mas se não tiver que englobar mais nada, ou tiver coisas que vocês entendem que não tenham que estar na lei, acho que também serviria muito para a gente. Sobre essa questão, eu acho que, como que a gente colocou, eu acho que a vantagem desse projeto, né, dos alunos estarem engajados e, com exceção do Eurico, acho que somos todos um pouco ignorantes, né, digo, da nossa turma, né, a gente está há 2 meses estudando essa questão, é que eu acho que essa questão do comitê, que o Kenji chamou de comitê, ele não necessariamente é o comitê do IBS. Eu acho que o princípio básico
que foi trazido pelo Galindo ontem é sobre a questão da colegialidade. Eu acho que isso é uma forma que as organizações públicas ou privadas têm de se estruturar justamente para blindar esse tipo de interferência que foi relatado aqui ao longo. Então, pensar nesses comitês, ainda que seja um comitê dentro da Receita Federal, e o Espada trouxe aqui a declaração, o depoimento dele, dizendo, olha, eu acho que esses comitês funcionam, né, no TIT e tal. Quer dizer, você cria mais, nesse caso, tanto transparência como publicidade, porque, e além disso, colegialidade, que acho que foi uma fala muito importante ontem do Galindo, isso é uma forma, dentro da administração pública, de blindagem contra as interferências políticas, ou escusas, ou quaisquer que sejam, ou não, mas interferências circunstanciais. Então, eu acho que pensar nisso, independente do IBS, pode ser um grande ganho de proteção e de institucionalização dessa autoridade fiscal. Eu acho que essa é um pouco a ideia que acho que a gente pretende detalhar e que acho que ela surgiu aqui, desse seminário. Bom, agora a gente vai ouvir um pouco mais o deputado Alex Fontaine. Não? O que você quiser falar mais sobre esse cenário político para a LOAT, o Fisco Brasil e a reforma tributária. Eu já gastei minha pólvora na outra fala mesmo. Vamos lá. Bom, está colocado lá, acho que o Rodrigo Maia acabou botando pressão lá dentro do Congresso quando apresentou o projeto 45/2019 com o Baleia Rossi sobre o IBS. Acho que é bom, porque põe em discussão, acabou fazendo com que o Marcos Sintra fosse apressado e entrasse também nessa questão apresentando, mas há uma conversa boa, porque aí não fica de novo aqueles projetos que querem ter personalidade, mas sim, ou pessoalidade, né, vamos dizer assim, mas sim um projeto que queira de fato fazer essa transformação. Sempre ficam falando que não consegue, que não consegue. Eu sei que vai ter muitos atores envolvidos nisso, setores dos mais diversos, mas eu acho que a discussão agora, nós temos que realmente fazer com que todo brasileiro pague de uma forma mais igual os impostos. Esse regime de exceções está insuportável. Eu, como um pequeno para médio empreendedor, e no livre mercado de verdade, que o meu é livre mercado, eu tenho concorrente o tempo todo brincando e brigando. Quando a gente percebe que as grandes corporações brasileiras, elas têm escritórios em Brasília e elas estão sempre conversando naquele balcão que você estava falando aí, Rodrigo, e conseguindo, de alguma forma, com mecanismos bem engenhosos que a gente nem imagina, como é que no final das contas o que eles pagam de fato de tributo, a gente fica indecente, porque a gente fica com cara de otário. Quem é a pequena, média empresa que não tem esse benefício, e eu não quero ter mesmo, eu quero ter o livre mercado de fato, desenvolve, deixa a gente mais esperto, mais capaz. A reforma que nós estamos propondo, ela deixa todo mundo no mesmo patamar. Talvez inocência minha, de que todo mundo talvez pague um pouco menos, mas não acho que não é isso, porque eu acho que tem gente que vai pagar mais mesmo, mas são aquelas pessoas que hoje, a certo ponto, têm um privilégio. Igualando todos iguais perante a lei, não é isso? Artigo 5º da Constituição, somos todos iguais, inclusive na hora de pagar e de ter os benefícios do Estado. Como é que isso vai andar lá no Congresso? De novo, eu sou um deputado debutante, idealista, eu acho que nesse momento é importante ser cheio de vontade de fazer isso acontecer. Digo que se a gente conseguir fazer a previdência tributária, eu quero mais voltar para a minha empresa, porque o ambiente vai estar tão bom no Brasil de fazer negócios, que aí eu volto na minha essência de ser criativo, de criar coisas, de criar valores. Eu adoro isso. Comecei sempre num ambiente muito bom na minha casa,
e acho que alguns não sabem, mas a minha mãe chama Joana, então eu já nasci na casa da mãe Joana, sabe aquela coisa? Ou seja, muita liberdade para criar e poder fazer. Vou estar muito em contato, lógico, com o Eurico, agora uma amizade muito boa, com o Bernardo Api, que são mentores. Fico extremamente feliz agora de ter todos mais outros amigos que entendem muito de tributação e como funciona, porque eu, como usuário, eu sou o cara que quer pagar e tem as dificuldades. Então eu sou a testemunha, mas eu não sou a pessoa que enxerga de dentro do sistema. E aí é importante a gente poder ter a humildade de também entender como é que tem que ser feito isso. Nos meus discursos eu nunca falo em redução da carga tributária, porque o Estado tem esse tamanho e a carga tributária é do tamanho do Estado mais um déficit de mais ou menos 130 bi por ano. Então não adianta ficar falando isso, mas só de a gente descomplicar, de a gente simplificar, de a gente fazer com que o tributo seja pago num regime de fluxo de caixa, que é muito mais interessante para o empreendedor. E eu sempre falo que o refis, na verdade, é a muleta depois que quebrou as pernas do empresário, porque eu mesmo entrei no refis uma vez, bem no começo da minha empresa, porque ela cresceu muito rápido. Um caso de sucesso me fez cair no refis, porque no mês seguinte, que eu faturei muito, eu não tinha caixa para poder pagar o tributo. Simplesmente não tinha. E o ICMS caía no dia 7, lá tinha que pagar. Vou dar um testemunho, eu tentei vender carro correndo para pagar o tributo. Não consegue, não tem liquidez para fazer isso. Não consegui, não paguei. Aí você cai. Veja que se eu tivesse recebido, pagaria com certeza. O próprio Marcos Cinto me falou, os refis. Eu falei, Marcos Cinto, você não sabe o problema do real do refis. Estou falando de um empresário sério, que precisou do refis porque tem essa situação. Não estou falando daquele que administra o refis como uma vantagem competitiva para poder manter o dinheiro no caixa, não paga imposto, sabe que vem aquele refis e aí ele acaba usando já um sistema. Por isso que não podemos mesmo ficar renovando o refis. Porque o cara já vai contando com aquilo. Mas na hora que a gente também não renovar, vai quebrar a gente para dar pau, né? Porque aí a turma que está contando não vem aquilo com que ele conta. Resolvendo essa questão da complexidade, que só agrega custo. Resolvendo essa questão do fluxo de caixa. E esses dois elementos estão muito claros nessa proposta. A gente sim vai ter um ambiente tão bom, que eu falo que é aquela flor do maracujá que desabrocha, que é bonita, né? Que aparece. Nós vamos livrar. A burocracia é aquele outro elemento da areiazinha lá que o Guilherme falou ontem, que nós também temos que trabalhar. Isso é uma coisa assim, que depois de feita essa reforma, é focar em burocracias que só agrega custo, não agrega valor, atrapalha quem quer empreender, não faz sentido. Vamos inverter, passando a confiança, e aquele que não merece confiança, esse sim tem que ser punido adequadamente. Liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Isso eu falo até para meus filhos quando falam que querem jogar videogame ou querem estudar. Liberdade com responsabilidade. Você vai pagar o preço da tua irresponsabilidade. Em pessoas adultas e maturas como nós, o recado está muito bem dado. O meu objetivo, meu sonho é que a gente tenha um sistema tributário extremamente claro, transparente e que quando a gente apontar o dedo para a cara de uma pessoa que a gente acha que ele é sonegador, ele é de fato um sonegador. Hoje a gente tem medo, a gente faz assim, ó, não sei se é sonegador. Talvez ele simplesmente não conseguiu entender. Quando eu, empresário, levei algumas multas, porque teve uma fiscalização na minha empresa, e aí eu tinha comprado resina epóxi do Estado do Espírito Santo, me acreditei o que estava na nota fiscal de 12%, e descobri que eu não podia ter feito isso, porque o Estado de São Paulo não reconhecia o benefício fiscal que o Estado do Espírito Santo tinha dado para aquela trader, e eu veio o imposto, veio a multa, veio os juros de mora. Eu me senti um idiota. Eu me senti injustiçado, porque eu não tinha intenção de fazer absolutamente nada errado. Eu não tinha programado. E aí vem de novo aquela frase que eu já falei. Em briga de elefante, quem apanha é a grama. Na briga entre entes da federação, na questão tributária, quem paga é o pagador de impostos. É ele que apanha. Nós não podemos ter mais isso. Não podemos mais isso. Repito, fico felicíssimo da lucidez de vocês, ou seja, autoridades máximas do fisco brasileiro aqui, em saber que nós podemos fazer isso
Vamos nos ir com esse... O Eurico é um estrategista mestre de juntar todo mundo aqui nesse ambiente e poder envolver e a gente se entender, conversar. Eu por incrível que pareça, vou sair daqui defendendo vocês. Olha que absurdo. Mas eu entendo vocês. E até brincando um pouco, mas é verdade. Trouxeram os filhos, né? As filhas estão aqui na piscina, estão aqui no movimento. Nós somos todos brasileiros, gente. Vamos fazer esse negócio funcionar de forma bonita. Temos tudo para ganhar. Nós não podemos deixar. Só para fechar. Meus pais são belgas, minhas duas irmãs estão nos Estados Unidos, mas eu persisto em fazer esse Brasil dar certo, cara. Eu vou fazer isso acontecer. Obrigada, deputado. Bom, acho que a gente está chegando ao fim desse evento, que foi muito gratificante participar. Queria novamente reforçar o agradecimento em especial à Sônia e ao Tércio, aos nossos professores, a todos que participaram. Foi uma honra. E queria chamar também a Melanie e a Débora para fazerem uma fala final, já que elas também que abriram. E, por fim, o professor Tércio para fazer o encerramento. Obrigada. Oi, gente. Eu de novo. Bom, a gente ficou agradecendo várias vezes, mas a gente queria ressaltar que não é da boca para fora. De fato, a gente agradece muito a Sônia, o professor Tércio. Arrasaram na comida. A gente agradece também todos os convidados por terem conversado com a gente. No primeiro dia, eu aluguei o Hélio por 4 horas, eu acho, algo do tipo. E foi muito bom, porque em casa, eu sempre ouvi minha mãe falando, não, mas servidor público, todos esses trabalhadores, todo mundo dessa área pública, aí vai te atender mal, ninguém vai querer saber de você, se der para fugir, fuja, não quero que você siga essa carreira. Sempre me falou assim. E sentar aqui e ver os caras conversarem comigo, explicarem para uma criança que não sabe de nada e falarem, olha, não é bem assim, a gente funciona assim, assim, assado, a gente tem as nossas demandas também, que são importantes para a gente poder te oferecer o trabalho que vocês querem, o serviço que vocês querem. Isso foi muito bom, poder ouvir que são legítimas, de fato, as demandas e que sem vocês também a gente não conseguiria ter um Brasil que funcione. Então, a gente queria agradecer novamente, seguindo o modelo do debriefing, que o professor Marcato tanto gosta. O que eu levo daqui é essa visão nova, o que eu levo daqui é um sentimento de responsabilidade, porque vocês sempre colocaram assim, mas vocês são o futuro, então a gente também está esperando uma proposta aí de lei, ou a gente quer... Enfim, vocês também têm as demandas de vocês, a gente está aberto a isso. Vamos tentar seguir cultivando essa relação, porque ela é fundamental. Então, ressaltando o evento do Físico no Maxud Plaza, estaremos lá, a gente vai seguir mantendo contato. E o Kenji já trouxe as nossas propostas, algumas ideias que vão ser trabalhadas. A gente afirma que elas estão em aberto, todas estão aqui para serem debatidas, para serem desconstruídas e reconstruídas, e, enfim... A gente queria realmente encerrar falando que esse não é o fim, né? É o começo, na verdade. Então, estamos abertos às necessidades, às demandas de vocês, ao diálogo. E sempre levamos a gratidão. Então, é isso. Professora, eu fiz debriefing, por favor, me dá nota, que eu relutei contra isso. Mas, gente, estou aqui e aprendi, estou aplicando. Então, é isso. Eu queria agradecer a todos. E falar que os pesquisadores que não puderam estar aqui também estão lá trabalhando. A gente, todo dia depois do encerramento, a gente se fala, a gente vai mandando para eles as demandas, vamos relatando tudo e todos manteremos contatos com todos vocês. Obrigada. Acho que, para terminar, nada melhor do que uma frase do que o Eurico e o Marcato nos apresentou no começo do semestre, que o nosso principal dificuldade foi delimitar quem eram os nossos clientes, como debatido na mesa de ontem, na mesa de hoje. E tem uma frase que ficou muito marcada comigo e os meus colegas, que a gente, inclusive,
discutiu, que o nosso papel aqui é para ajudar um sistema de humanos a se ajudar. A gente não está aqui para apresentar pautas, as pautas e as demandas elas já existem. A gente está aqui para tentar conciliar tudo e fomentar o debate. Muito obrigada e bom dia. Bem, eu comecei falando aqui dentro como aquele que tem a visão abstrata das coisas, não? O que é o Estado, como é que ele nasceu, como é que ele funciona, por que ele tem dificuldade de funcionar. Abstratamente, e nós ouvimos depois, concretamente, os problemas aparecerem. Isso é muito importante. É muito importante, mas, de novo, a gente tem que sempre voltar para o abstrato. Porque no concreto você cai naquilo que vulgarmente se chama de casuísmo, não? Se você se enfia a cabeça no concreto, você não consegue sair dele mais. Não? Eu, como palavra final, não... Eu fiquei pensando no que dizer, não? E tendo em vista essa discussão posta na mesa hoje e a apresentação que os alunos fizeram, não? A gente percebe talvez duas formas de lidar legislativamente. O que se discutiu aqui foi como elaborar, montar projetos de lei para que atenda isto, aquilo, aquela e aquela outra demanda. Enfim, é disso que a gente falou. Não? E quando a gente olha desse ângulo, não, inevitavelmente a gente vê a inserção de um conjunto normativo dentro de outro conjunto normativo, é assim que foi pensado o Estado moderno. Não? E foi pensado nesse sentido como um sistema. Mas quando a gente pensa no sistema, aqui de novo uma classificação talvez seja elucidativa, até para mostrar como agem ou como se delimitam as dificuldades. Não? Um dos princípios básicos trazidos pela Constituição Francesa, e que de certa maneira também está na Constituição Americana, que são as primeiras, não? A inglesa tem outra origem, outra forma de aparecer, mas enfim, das constituições ditas escritas, não? Um desses princípios básicos foi a da segurança. E aqui esse tema da segurança está aparecendo o tempo inteiro. Não? A segurança afeta a relação. Não? O contribuinte de um lado, não? O fisco, sei lá, de outro lado, não? Mas não só o fisco, o contribuinte, os fiscos entre si, não? Como é que eles se relacionam. Não? A segurança mexe um pouco com tudo isso. Isto é, quando a gente fala da segurança, do sinecura, né? Que tem um sentido pejorativo em português, mas é daí que vem a palavra, né? Você conseguir ficar sem cuidado ou sem razoavelmente despreocupado, não? O tema da segurança está aí dentro. Agora, a segurança tem, talvez a gente possa perceber, um viés por um lado, um viés para o outro lado. O viés imediato, que é o do sinecura, sem preocupação, e que exige confiança, é que você acredite no outro. Aí vem o boa-fé, a expectativa de boa-fé, que ninguém quer enganar. Você sabe que o interesse faz com que a sardinha seja puxada para o outro lado, mas você acredita que um pedaço da brasa vai sobrar para a sua sardinha, não? Esse lado da segurança é o mais evidente. Não? A gente costuma dizer que a segurança, no entanto, também exige um outro lado, que é o lado talvez não subjetivo nem intersubjetivo, mas objetivo, que é o tema da certeza. Esse é
é o outro lado. E com isso, o Kelsen percebeu isso, não? Quando você fala em sistema jurídico, na verdade você tem duas perspectivas diferentes. Uma é a perspectiva das relações. A outra é a perspectiva da certeza, que é a relação dos conteúdos. Como é que você lida com um e lida com o outro ao mesmo tempo? E tem que fazer isso. Essa é a grande dificuldade. Na perspectiva da segurança-certeza, o valor ou os valores fundamentais são a coerência, a interligação, se possível, analítica, enfim, que os conceitos se relacionem, montem a sua pirâmide, que você possa, em cada caso, dizer até o fim ou do fim até o começo, o que cada coisa significa, que você razoavelmente lide com as significações. Quando a gente olha para esse lado, nessa discussão, nós estamos olhando para um lado da reforma tributária. E todos os problemas apontados mostram para a incerteza que o sistema que você tem hoje apresenta. Ou seja, nós não conseguimos controlar em termos de coerência, não conseguimos visualizar em termos de certeza, portanto, de coerência, de interligação dos conceitos, na forma como os conceitos determinam outros conceitos. Enfim, está difícil montar esse sistema hoje. Daí uma das reivindicações de nós obtermos um sistema, certeza, razoavelmente construído. Esse é o lado da reforma tributária. E todo mundo sabe que, no entanto, ou sente, a gente viu isso aqui, que mesmo construindo isto, eu acho que o Eurico sabe disso também, não? Ainda que você construa um mais simples, mais fácil de ser controlado, armado, não? Você vai ter um outro lado, que é o problema de como lidar com as relações, é a outra segurança. Nesse da certeza, talvez o valor mais abstrato que exista é verdade lógica, verdade formal, verdade material. Ela tem também as suas distinções, mas você quer ser capaz de fazer as interligações. E esse sistema, ele se legitima, isto é, ele tem apoio, na medida em que ele consegue isto. Na medida em que ele proporciona isso. Esse sistema exige transparência. Daí, tradicionalmente, nas democracias, o arrepio que dá em você falar em norma secreta, para usar uma expressão um pouco radical demais. Mas entre a norma secreta e a norma transparente existem os segredos intermediários. Isso assusta. Assusta, e é esse lado que você tenta, quando constrói esse sistema, delimitar. E tem que fazer isso mesmo. E aí entra o problema dos princípios, quais os princípios que são reconhecidos, estabelecer princípios logo no começo, mas mais do que isso, estabelecer fórmulas pelas quais eles possam também ser delimitados. Senão isso implode. Ainda que seja bem construído, sei lá, quando pensaram no CTN, pensaram num sistema desse jeito. No correr dos anos ele foi implodindo. Essa é a verdade. Mas, enfim, fazer uma reforma tributária olhando para a certeza, esse é um lado da segurança. O outro, para ele conquistar respeito, autoridade, legitimidade, talvez seja essa palavra, o requisito é outro, os requisitos são outros, porque aqui nós estamos tratando com relações humanas. Aquilo que o Kelsen chamou de o sistema das interligações de validação. Um valida o outro. O que é que um valida o outro? Em que sentido isso? Ele disse claramente, esse outro sistema é de competências, você tem que delimitar competências. Essa delimitação de competências, ela tem talvez um dos fulcros fundamentais de legitimidade, isto é, para que qualquer um entre e se sinta sinecura ali dentro, você tem que ter a válvula dos recursos, você tem que poder chiar.
Enfim, a gente brinca, quem estuda direito, né, o chamado jus esperneandi. Você tem que ter essa válvula. Se você não tiver essa válvula, não sufoca. E essa válvula é complicada porque ela nem sempre corresponde à certeza do outro lado. Então, a arte da legislação, do processo legislativo, olhando abstratamente, eu não sou nem deputado, nem senador, nem nunca fui, a arte está em você tentar juntar essas duas coisas. Como é que você lida com isso? Claro, ouvi falar autonomia, você tem que ter independência em relação ao outro. Enfim, esses são os valores do lado de cá. Como é que isso afeta e recebe afecções do outro sistema é sempre uma dificuldade. Tem que ser bem pensado isso. Uma legislação ideal, nesses termos, é extremamente difícil de ser conseguida. A gente há de reconhecer. Alguma falha vai aparecer e vai estourar de um lado ou de outro. Quem pensou, enfim, os que pensaram, o CTN, tentaram lidar um pouco com isso, e até em termos de federação. Foi essa a ideia. Aquilo era o ápice de um sistema, no sentido da certeza, trazia alguns indicativos bons para as competências, que depois a Constituição se apropriou, mas você não consegue, com esse elemento da certeza, afetar inteiramente a legitimidade em termos de a ansiedade que cada um tem enfim, do menor contribuinte, e falar, por que eu? E o que aconteceu nesse caso? Enfim, a ideia do recurso é uma das válvulas fundamentais do outro sistema. E aí você tem uma espécie de equilíbrio que tem que buscar entre a autonomia do que decide e o interesse daquele que é atingido pela decisão, como aquele que é atingido pode de novo voltar a falar. E aí entra aquilo que, enfim, na teoria da linguística, hoje em dia vem sendo chamado de interpretância. Tudo é interpretável. É impossível, você não tem como jogar fora a interpretação. O grande problema é como é que você dosa isso. Acho que a Débora falou agora, não? Que ela achou ótimo poder conversar com gente como gente aqui, e não como a sua mãe dizia, né? Que é um intratável que está lá. Pois é, mas esse intratável e esse gente como gente fazem parte desse problema do sistema dos recursos. É claro que aqui você pode falar com qualquer um deles diretamente, mas se ele tiver em função e você aparecer lá, e ele falar, oi, Débora, como é que vai? Os outros vão olhar e falar, o que é isso? Esse é um drama dessa relação. Portanto, como é que eu lido com isso? E esse é o problema da Constituição do Estado. O deputado está aqui. Aqui, tudo bem, vamos dar um abraço nele. Mas quando você chega lá e pede uma audiência, ou tenta interpelá-lo, você não pode dizer, ô fulano, não, excelência. Essas coisas funcionam. Então, como é que a gente constrói isso? E aí entra esse problema da autonomia do fiscal. O que você está pedindo é uma espécie de blindagem da pessoa, isso é normal. E uma blindagem da pessoa física, que está aqui sentado, que vale em qualquer circunstância. Isso gera desconfiança. O problema é como é que a gente dosa isso. A autonomia favorece isso até certo ponto. Você levantou bem, mas será que a autonomia institucional não seria melhor aí dentro e não pessoal? Esse talvez seja um dos dilemas colocados pelo Estado moderno. E apareceu com a Revolução Francesa. Apareceu com a Revolução Francesa quando ficou
começou a ser nítida a necessidade de você separar o que é público, o que é privado, o que é político, o que é empresarial. Quando veio esse tipo de separação com a Revolução Francesa, também veio com a Revolução Americana, você criou um imenso problema, não? Que foi percebido na legislação nova-iorquina, de Nova York, eu acho que numa eleição de 1832, se não me falha a memória. Pela primeira vez eles sacaram que tinham que dar alguma delimitação para as contribuições empresariais para as eleições. O problema apareceu. Como separar o empresário do deputado? Como fazer esse tipo de separação? Quando a gente pensa em autonomia, eu acho que era nisso que tinha que ser, é nisso que a gente tem que pensar. E aí vem a ideia que vocês disseram claramente, não pode ser uma autonomia que favoreça a pessoa. Não dá para fazer isso. Você está no endereço errado. Lidar com a autonomia é lidar com o outro corpo do rei, por assim dizer. Não com a pessoa. O grande drama é você lidar com o outro corpo do rei e o rei se aproveitar do corpo que ele ganhou. E esse é o problema da corrupção, gerado pelo Estado moderno. Porque é muito difícil você separar uma coisa da outra. Numa sociedade de raiz patriarcal forte, onde o compadrio é uma coisa institucionalizada, sempre foi muito complicado a gente lidar com isso. Enfim, onde a relação de amizade, se você rompê-la, ela parece uma violação muito mais forte do que você romper a outra. Isso é realmente muito forte. E por isso, talvez, o nosso modo de lidar com a corrupção, até os nossos dias, não, foi muito mais dentro do regime do compadrio do que do regime da impessoalidade. E por isso que a gente acabou sendo chamado de país do jeitinho, etc. Porque faz parte do nosso modo de lidar com a impessoalidade. O que está acontecendo hoje é que está vindo uma espada muito forte aí em cima, tentando dizer, olha, esqueçam o compadrio. Bom, eu estou entrando num outro tema, que é o tema da corrupção, que também é um tema complicado aí dentro, mas que, desculpe, tem a ver com todo esse tema que nós estamos falando aqui. Porque a corrupção aparece em todas as formas que você tem arrecadação. Seja dentro da empresa, seja dentro da família, pode acontecer. Entre irmãos, nossa, não precisa ir longe. Como é difícil gerir uma empresa familiar, porque as coisas se misturam. Olhando para esses cuidados é que a gente tem que montar o outro sistema em que as válvulas de escape para alguém poder falar são muito importantes. Lembrando que poder falar não significa necessariamente conseguir com que a sua fala venha a vingar, venha a ser estabelecida como uma palavra. O mais importante é que você possa falar. A legitimidade está exatamente, esse é o Luhmann que disse, em você conseguir apaziguar as decepções. Você fazer com que as pessoas consigam viver com as decepções. Isso é, que você possa xingar de todo lado, nem que seja o fisco. Um bando de ignorantes, um bando de idiotas, não sabe o que é uma empresa. Você precisa poder dizer isso. Para si, para os seus amigos. E nós temos que construir uma blindagem para o fisco, de tal maneira que isso não passe para a pessoa. Porque se passar pela pessoa, acabou. Se você falar que é um bando de ignorantes, ou pior ainda, um bando de ladrões, e identificar qualquer um que apareça na sua frente, esse cara é um ladrão. Isso é terrível. Isso mina o sistema das relações. Bom,
estou falando muito abstratamente e muita abstração, mas a intenção é chamar a atenção para o grupo de vocês dessa necessidade que vocês vão ter que trabalhar com, né, olhando sempre um sistema para o outro, não? E dos valores diferentes. O outro é mais objetivo, certezas, disciplinas conceituais, premissas, conclusões. Esse aqui não. Esse não funciona desse jeito. Esse é incerto. Esse vai e vem. Na hora de construir uma lei para este e outra lei para aquele, nós temos que olhar os dois. E aí o pragmatismo vai nos dizer, tente adivinhar o que pode acontecer com um quando você constrói o outro, e vice-versa. E vice-versa. O italiano fala fatto la legge, fatto l'ingano. Não? Ele tem uma certa razão. E é nisso que a gente tem que pensar quando vai legislar. Na tripartição de poderes, teoricamente, na cabeça lá de Montesquieu e companhia, havia um poder que não precisava pensar nisso, que era o poder judiciário. Eu decido, não estou nem aí para esse tipo de problema. E isso durou durante, isso acho que valeu de uns 150 anos, tranquilamente. Hoje não está mais valendo. A gente está sabendo. É o que a gente chama de o judiciário entrando dentro do legislativo. É um pouco o reflexo do mundo que a gente está vivendo, em que essas relações estão ficando complicadas. Você não consegue mais ter um judiciário que tenha essa independência, esse tipo de independência. Ele entra nisso. E aí nós nos sentimos meio perdidos. Porque ele, que devia ser o guarda da certeza, vira o guarda da outra relação, e nessa outra, quando ele participa, você começa a desconfiar em que termos ele está participando. Enfim, os ataques que o Supremo vem sofrendo fazem um pouquinho parte disso. E a defesa, enfim, dos ministros dizendo que precisamos proteger o Supremo, é um pouco esse jogo no qual a gente está entrando hoje em dia. E isso vale, portanto, para o modo como você constrói, dentro do sistema de relações, os canais de protesto. Tite, CARF, canais de recurso onde você pode espernear. E como é que você monta isso de tal maneira que aquele sistema de certeza seja preservado olhando as relações? É por aí que eu acho que a ciência legislativa deveria, o saber legislativo, não ciência, o saber legislativo deveria caminhar. Quando eu estudei direito, eu não estudei direito tributário, não existia. Acho que todo mundo aqui que estudou direito tributário. Eu não estudei, nunca estudei direito tributário. Havia uma disciplina que chamava Ciência das Finanças. O direito tributário era um pedaço ali dentro. Depois as coisas se separaram. Para o bem, em muitos casos. Mas não sei se alguma coisa se perdeu nessa separação. Talvez a visão de conjunto. Você começou a olhar o tributo por ele mesmo. E começou a gerar isso, claro, comportamentos e ideias. Um sistema próprio. Um sistema que tem os seus valores. E você perde a outra dimensão. Sim, mas para que isso? Claro, você gerou toda uma classe de advogados que defende o tributo do seu contribuinte, que ele que vai pagar. Enfim, criou. E, com dificuldade, você consegue integrar isso dentro das finanças. Fica difícil, realmente. Enfim, talvez essa, entre aspas, volta ao passado fosse importante. Que tal pensar isso em conjuntos? E em conjuntos integrados, não abstratamente. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado.